Agora nós iremos dar início à apresentação do nosso segundo experimento, que é o experimento de termodinâmica. O nosso grupo é o 6, ele é composto por mim, William Carlos, pelo Magno Yuri, pelo cameraman Gevanildo e pelo Railelso, que não está presente no momento, mas ele vai fazer parte da apresentação. Agora o Yuri vai apresentar os materiais que serão utilizados. Bem, para a confecção do nosso escudo térmico, a gente vai precisar dos seguintes materiais. A gente vai precisar de farinha de trigo. A gente separou 200 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de açúcar, um ovo, que no caso vai ser a nossa cobaia, 250 gramas de amido de milho, maisena, e a gente vai usar 25 gramas de bicarbonato de sódio e 100 ml de água para a gente fazer a nossa massinha. A gente vai usar para medir a temperatura, fazer as medições com o nosso termômetro infravermelho, e agora vamos confeccionar a massinha. Então, esse é o resultado do nosso Starlight caseiro. É uma massa consistente, como se fosse uma massinha de pão, que ela não gruda muito na mão e ela está bastante homogênea. Agora a gente vai testar na nossa cobaia, no caso que é o ovo. Aí enrola e só deixa ele em cima do recipiente e mede a temperatura. Enroladinho de ovo. Salgado de ovo, 30,9 graus Celsius. Temperatura ambiente. Então, com nossa cobaia envolta pelo Starlight, agora a gente vai adicionar ela na nossa fonte de calor, no caso na nossa fogueira, e observar os resultados. Como o nosso termômetro ele só atinge a temperatura de 100 graus Celsius, então a nossa fogueira, para a gente saber aproximadamente a temperatura que ela atingiu, a gente usou um fio de alumínio para caso ele derretesse. Então, como o ponto de fusão do alumínio é de aproximadamente 660 graus Celsius, e como o fio de alumínio derreteu, então nossa fogueira tem aproximadamente 660 graus Celsius. Agora a gente vai colocar o nosso experimento no fogo e depois de 2 minutos a gente vai retirar ele para verificar a temperatura. Cadê o pegador? Cadê o pegador? Vai chegando. Aqui, ó. Espera aí, daí vai ficar. Olha aí, como podem ver, a gente sente o calor da fogueira, mas não que a massa esteja quente, a substância. Depois de 2 minutos, agora vamos tirar a substância aqui com o ovo dentro do fogo, para assim obtermos a variação de temperatura. Enfim, a temperatura final da substância foi de 96,2 graus Celsius.
Agora a gente vai tirar ela para ver se o nosso Starlight protegeu o ovo da alta temperatura. Agora ele está bem friozinho, dá para perceber. Ele está intacto. Intacto, Como podem ver, nem cozinhou. o ovo está intacto, nem cozinhou nem nada. Temperatura do ovo quebrada. 31,9. A temperatura inicial dele estava essa também. Então, depois de nós termos realizado o experimento e feito a coleta de dados estes que a gente vai utilizar para calcular o calor específico, a capacidade térmica da substância, o calor sensível e o calor latente. Bem, dando continuidade à nossa apresentação do nosso experimento número 2, efetuaremos agora o cálculo da capacidade térmica. Mas o que vem ser capacidade térmica? Capacidade térmica ou capacidade calorífica, comumente representada pela letra C maiúscula, nada mais é do que uma grandeza física que determina a relação entre quantidade de calor a um corpo, fornecida a um corpo, e a variação de temperatura observada deste, no qual a caracteriza o corpo e não a substância que o constitui, que no sistema internacional tem sua unidade expressa em joules por Kelvin, mas pode ser escritas como caloria grau Celsius. Bem, a fórmula da capacidade térmica deriva da primeira lei da termodinâmica, que estabelece que ΔU é igual a ΔQ menos ΔW, onde ΔW vem ser o trabalho, que pode ser escrito em função da pressão do volume. Dividindo esta equação por um diferencial de temperatura, obtemos que ΔU mais pressão do volume sobre o diferencial de temperatura. A partir daí, obtemos a fórmula de capacidade térmica, que é C é igual a Q sobre a variação de temperatura, onde C vem ser a capacidade térmica dado em joules por Kelvin, ou também pode ser escrita como calorias grau Celsius, que vem ser a quantidade de calor dada em joules ou em calorias, mas no sistema internacional é dada em joules. E ΔT, que vem ser a variação de temperatura, que no caso seria a temperatura final menos a inicial, que também que no sistema internacional é dada em Kelvin, ou comumente escrita em grau Celsius. Sendo os respectivos valores de Q igual a 660 joules por Kelvin, ΔT é igual a temperatura final menos a inicial, sendo a temperatura inicial de 30,9 graus Celsius, que transformado para Kelvin vem ser 304,5 Kelvin. Temperatura final vem ser 96,2 graus Celsius, que transformado para Kelvin é 369,35 Kelvin. Substituindo na fórmula da capacidade térmica, temos que capacidade térmica é igual a 600
360 dividido por temperatura final, que no caso é 369,35 menos a temperatura inicial, que é 304,5. Logo, a capacidade térmica será de 10,11 joules por Kelvin. Portanto, a capacidade térmica do Starlight, que é o nosso escudo térmico, é de 10,11 joules por Kelvin. E assim prosseguimos para o cálculo de calor específico. Olá, eu sou o William Carlos e eu vou falar sobre o cálculo do calor específico do nosso segundo experimento. O calor específico ele é uma grandeza física que está relacionada com a quantidade de calor que produz uma variação térmica. O calor específico ele é praticamente impossível de se prever, a menos que façamos os cálculos possíveis, utilizando a seguinte fórmula, que é Czinho é igual ao Qzão dividido por M vezes ΔT. Lembrando também que cada material ou substância possui seu calor específico. Mas o que vem ser essas letrinhas aí, né? O C é o calor específico, que é dado por caloria por gramas por Celsius, ou joule por quilo por Kelvin. O Qzão vem ser a quantidade de calor, ou a energia, né? Que é dada em joule. O M é a massa, que é dada em gramas ou quilogramas. E o ΔT é a variação na temperatura, que é dada por Celsius ou Kelvin. E é graças a essa formulazinha aí que podemos determinar o calor específico de qualquer substância ou material. E foi através dessa fórmula que conseguimos calcular o calor específico do nosso escudo térmico. Sendo que, após os testes, determinamos que a quantidade de calor da nossa fonte de energia, no caso, né, que utilizamos lá improvisamos no caso, uma churrasqueira com carvão. E ela mediu aproximadamente 660 joules por Celsius. A nossa variação de temperatura, após os testes iniciais, a temperatura inicial equivaleu a 304,5 Kelvin e a temperatura final após o experimento lá se deu a 369,35 Kelvin. Fazendo os cálculos, determinamos que a variação da temperatura equivaleu a 65,3 kelvins. E nós utilizamos equivalente a 30 gramas ou 0,03 quilogramas de massa para proteger o ovo lá. E através desse experimento lá, dos cálculos possíveis, nós determinamos que o calor específico da nossa massa equivale a 336,91 joules por quilogramas por Kelvin. E é isso aí. Olá, eu sou Relelson Moraes.
Vamos calcular o calor latente do nosso experimento. Bom, o calor latente, também chamado de calor de transformação, é uma grandeza física que designa a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo enquanto seu estado físico se modifica. Para calcularmos o calor latente, vamos usar a seguinte fórmula. Q é igual a M vezes L, onde Q é a quantidade de calor, o M é a massa e o L é o calor latente. Já que queremos saber o calor latente, vamos isolar o L. Então ficará L igual a quantidade de calor é 660 joules. 660, está multiplicando, vai passar a dividir. Dividido por 30 gramas. Mas como na fórmula tem que ser em quilogramas, vamos passar para quilogramas. 30 gramas em quilogramas equivale a 0,03 quilogramas. Aí temos calor latente igual 660 dividido por 0,3 dará 22,000. Ou L igual 22 joules por quilograma. Esse é o calor latente do nosso experimento. Bem, por fim, dando continuidade ao nosso trabalho a respeito do nosso escudo térmico, agora a gente vai calcular o calor sensível. Mas o que seria o calor sensível? O calor sensível é quando um corpo ele vai receber uma determinada quantidade de calor, e essa quantidade de calor vai ser capaz de gerar uma variação na sua temperatura. Mas ela não vai modificar o estado de agregação das moléculas, não vai ter influência no estado físico da substância. Vai ter só o aumento mesmo da sua temperatura ou diminuição, vai ocorrer uma variação. E isso é determinado então um calor sensível. No caso a gente vai calcular o calor sensível do nosso escudo térmico e matematicamente a gente tem a expressão que Q é igual a M vezes C vezes delta θ, que sendo M massa, C calor específico e delta θ seria a nossa variação de temperatura. Então temos a nossa equação matemática que vai determinar o nosso calor sensível. A gente tendo em posse os dados recolhidos durante o experimento, tudo que a gente precisa, no caso o calor específico, como foi calculado acima, foi igual a 336,91 joules por quilo Kelvin. Temos a massa, que foi de 30 gramas, que a gente transformou para 0,03 quilogramas. E a variação de temperatura, que foi também a gente recolheu e a gente passou para Kelvin também. Tendo em posse todos os dados, então é só a gente aplicar na fórmula e fazer as multiplicações, que no caso o calor sensível vai ser igual a 660,00 ou 660 joules, que foi o resultado do nosso calor sensível calculado do nosso Starlight. Bem, esse foi o nosso trabalho a respeito do escudo térmico, o nosso experimento 2 da disciplina de Física Experimental. E obrigado por assistir.